Revelado. O pacto diabólico que amaldiçoou 100 vidas e nunca foi encontrado. Mistério sinistro. Na periferia de Recife, uma sombra se espalhava, e os ecos de medo reverberavam nas ruas estreitas. Maria, uma jovem mãe de 3 filhos, sentia a angustiante rotina consumindo suas esperanças. Enquanto seu marido, operador de transporte alternativo, trabalhava em turnos noturnos, ela enfrentava sozinha a pressão de cuidar da família. A vida estava difícil, mas nada poderia prepará-la para o que estava por vir. A misteriosa morte de um vizinho respeitável deixou todos em alvoroço. Rumores de um pacto diabólico que amaldiçoou 100 vidas corriam em sussurros, e Maria não conseguia se livrar da impressão de que a segurança de sua família estava nas mãos de forças sombrias. Numa noite abafada, enquanto esperava por seu marido, Maria escutou murmúrios estranhos vindos da casa da frente, que sempre fora repleta de segredos. Parecia que algo se aglutinava ali, e uma tensão palpável se espalhava pela vizinhança. Ao olhar pela janela, viu vizinhos se reunindo, comportando-se de maneira estranha, como se estivessem hipnotizados por uma sombra invisível. Risos distantes ecoavam, intercalados por murmúrios de medo. Maria sentiu o coração acelerar, um suor frio escorrendo pela sua nuca. Determined a proteger seus filhos, Maria decidiu investigar. No dia seguinte foi à feira local. As conversas giravam em torno do pacto diabólico, e a maioria dos moradores parecia conformada, como se já tivessem entregado suas almas à escuridão. A esperança havia se esvaído de seus olhos, mas Maria estava decidida a descobrir a verdade. No final do dia, quando a escuridão cobria Recife, Maria se aventurou na casa do vizinho falecido. O que encontrou a deixou em estado de alerta. Uma antiga foto de um grupo que costumava se reunir ali. Entre eles estava o pai de seu parceiro, um homem considerado respeitável. O passado obscuro dele sugava as esperanças da vizinhança. Maria confrontou seu parceiro, e ele revelou verdades que ela nunca imaginou. A mente dela fervilhava com a revelação. Seu pai havia se envolvido em práticas que poderiam explicar as tragédias recentes. À noite, com o coração apertado, Maria decidiu escutar a casa misteriosa. O que ouviu congelou seu sangue. Um ritual em andamento, vozes em uma língua antiga ecoavam como lamentos no ar. Uma figura encapuzada comandava o grupo. A energia no ambiente era sufocante. Ela percebeu que a luta não era apenas pela proteção de seus filhos, mas pela sobrevivência de todos. O mal se escondia sob a luz da normalidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a coragem se esvaindo e a sensação de ser observada crescendo, Maria viu um olhar familiar entre as sombras. Um olhar que a fez sentir traição e medo. Quem ali poderia ser confiável? O que mais a escuridão escondia? A verdade a puxava para um abismo profundo, e ela sabia que não poderia recuar. Decidida, Maria respirou fundo, pronta para enfrentar o que o amanhecer traria. Afinal, a verdadeira luta estava apenas começando. Um frio gélido percorreu a espinha de Maria, enquanto ela olhava para a figura encapuzada. O evento ritualístico parecia ter tomado conta da casa e da mente dos vizinhos, que dançavam como marionetes manipuladas por forças que ela mal conseguia entender. Os murmúrios intensificavam-se, e Maria sentia o coração pulsar descontroladamente.
O que exatamente estavam fazendo ali? O que seu marido, que sempre chegava tarde, encontrava ao voltar da noite? As perguntas se acumulavam, e cada uma era um peso que ela não podia mais ignorar. De repente, uma chama se acendeu na escuridão. Maria viu um objeto brilhante sendo erguido acima da multidão. Era um pequeno altar improvisado, coberto por velas acesas que lançavam sombras grotescas nas paredes. As vozes, antes indistintas, agora formavam um coro aterrorizante, e ela fez um esforço para captar algumas palavras. Alma, sacrifício, promessa. Elas cortavam o ar como facas, cada sílaba carregando um peso de desespero. Maria apertou o punho, decidida a espiar mais de perto. Ela se esgueirou para um lado, fazendo o possível para não ser notada, cada passo agora um tormento com sua mente em conflito. A curiosidade a arrastava, mas a razão gritava para que ela voltasse para os filhos. A luta interna crescia a cada instante. Quando finalmente conseguiu uma visão melhor, ficou paralisada. Havia algo familiar sobre o altar. Ali, entre todo o misticismo e trevas, estava um objeto que Maria conhecia bem. Uma correntinha de ouro que pertencera ao seu filho mais novo. Ela não conseguia acreditar no que via, como isso poderia estar ali. O pânico a envolveu. Aquele era um símbolo de vulnerabilidade que conectava sua família àquela cena macabra. Maria precisava agir. Seu instinto materno era mais forte que qualquer sentimento de medos e hesitações. Quando começou a se afastar silenciosamente, um grito cortou a madrugada. Ela está aqui. A voz estrondosa ecoou entre os rituais, e a cabeça encapuzada virou na direção de onde Maria estava. O olhar vazio sob o capuz fixou-se nela, e por um instante, o mundo ao redor pareceu congelar. O terror latiu em seu peito, e seu reflexo no olhar daquela figura era um eco de desespero. Ela não tinha para onde fugir. O pensamento de seus filhos trouxe um ímpeto novo. No fundo do seu ser, ela sabia que não podia deixar que aquele malitário a aprisionasse. Corra! Não olhe para trás, murmurou uma voz familiar. Mas na confusão, Maria não pôde identificar de quem era. Era como um chamado à ação, mas também um aviso. Logo, um movimento frenético se iniciou no grupo. Algumas pessoas começaram a se afastar, o olhar fixo nela, como se a vissem como a opção perfeita para um novo sacrifício. O próprio ar parecia pesado, como se a atmosfera estivesse carregada com uma eletricidade carregada de morte. Maria perdeu a noção de tudo e em frações de segundos começou a correr. O mundo se transformou em um borrão de sombras e gritos. A urgência da sua fuga era tudo o que importava. O odor de cera derretida e algo mais, algo putrefato, a cercava. Enquanto corria, ouviu um grito estridente. Você não pode escapar do que está por vir. Com o coração na garganta, ela se permitiu apenas um olhar para trás. A figura encapuzada gesticulava freneticamente, e os vizinhos, antes hipnotizados, agora avançavam, como uma onda indomável em busca de sangue. Ela precisava de respostas, mas antes precisava sobreviver. O que estava por vir? O amanhecer não parecia tão distante, mas Maria tinha certeza de que o primeiro raio de luz a encontrar aquele lugar revelaria horrores que ela jamais poderia imaginar. Quais segredos ainda estavam enterrados no passado dessa vizinhança? Maria decidiu que encontraria a verdade, custasse o que custasse. Mas cada passo que dava para longe da certeza a mergulhava em uma nova dimensão de incertezas. Com a mente repleta de medos e uma determinação feroz, ela se deu conta de que a luta mal havia começado. Mas a pergunta permanecia. Quem aparecerá na linha de frente para enfrentar o que estava por vir? Maria correu sem direção, em meio à escuridão que parecia engoli-la. O som de seus passos ecoava como uma batida desesperada, enquanto os gritos da multidão ecoavam em seus ouvidos, misturando-se ao ritmo frenético de seu coração.
Ela mal conseguia respirar, o ar frio parecia prendê-la, como se tudo à sua volta estivesse conspirando contra sua fuga. A tentativa de se esgueirar pelas sombras falhou miseravelmente. Cada vez que virava a cabeça, sentia que aquele olhar vazio, o mesmo que a congelara anteriormente, a seguia. O medonho capuz a assombrava, alimentando suas imaginações. Ela não podia deixar que isso a paralisasse. Com lágrimas nos olhos e desespero no peito, forçou seus músculos a seguirem em frente. A casa de seu vizinho, a que sempre passava ao lado, agora parecia um espectro de tudo que conhecia. Uma não-lugar. Os rostos antes familiares agora estavam distorcidos, como se anjos tivessem se transformado em monstros. Os murmúrios que antes eram harmônicos agora soavam como promessas de morte. Alma, sacrifício. O eco das palavras a envolvia, cada vez mais intenso, como um marinheiro tateando as águas da condenação. Maria avistou uma porta entreaberta e se lançou em direção a ela, esperando que aquele abrigo temporário fosse seu salvador. Entrou e se virou, o único movimento que parecia ter a chance de salvá-la. O espaço era apertado, mal iluminado, mas seguro. Ela se escondeu atrás de um sofá rasgado, as fibras soltas como se estivessem chorando junto com ela. Ao se acalmar, Maria tentou ouvir o que estava acontecendo lá fora. Gritos, risadas, promessas de dor. Um riso estridente detinha uma musicalidade macabra que a atravessava por dentro. Era uma sinfonia perturbadora, uma evidência de que não eram apenas namoros de horrores alheios, mas sim um coletivo que celebrava a morte e sacrifício. Com seu coração ainda acelerado, decidiu que precisava de respostas, mesmo que o medo a paralisasse. Naquele momento, lembrou-se da voz que a alertara antes. Era familiar, mas quem poderia ter falado? Definida, Maria começou a explorar a pequena sala. A penumbra guardava objetos que refletiam uma vida simples, mas quanto mais olhava, mais sentia que cada canto a observava. No centro, uma estante antiga segurava folhas amareladas. Atraída por um impulso, Maria as puxou. Eram diários, anotações de antigos moradores. O que suas páginas revelaram a fez tremer. Entre relatos de rituais estranhos e promessas de proteção, algo chamou sua atenção. Um nome familiar. Sérgio. Era seu marido. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela sabia que Sérgio estava envolvido em algo sombrio, mas nunca imaginou que isso era tão sério. Em alguns parágrafos, a menção a um pacto, promessas feitas em troca de poderes e segurança. O próprio horror que a cercava tinha raízes maçantes em sua própria casa. Você não pode escapar do que está por vir, ecoou novamente a voz que a perseguiu. Maria sentiu uma presença atrás dela. O medo se apoderou de seu corpo. Ela se virou lentamente e ficou frente a frente com uma figura conhecida, uma mulher do bairro, mas com os olhos frios e vazios, não se assemelhando em nada àquela que costumava cumprimentar. Você não deveria estar aqui, disse a mulher, a voz suave, mas com um tom penetrante, como se atravessasse a barreira entre o tempo e espaço. A busca por verdade tem um custo. Maria não tinha palavras. Sentiu os joelhos fraquejando enquanto a realidade começava a desmoronar. A cada sílaba saindo dos lábios da mulher, ela sabia que o inferno não estava apenas do lado de fora, mas também dentro dela. E agora, a sombra do que estava por vir tornava-se cada vez mais presente. Prepare-se, Maria, continuou a mulher. O amanhã será cruel e muitos ainda farão seu sacrifício. Desesperada, Maria percebeu que a última chance de salvar sua família estava se esvaindo entre suas mãos trêmulas. Em sua mente, uma única pergunta ecoava. Quem poderia deter o que estava prestes a acontecer? E o que ela faria quando a verdade finalmente se revelasse? Maria tentou recuperar a calma, mas a presença da mulher ao seu lado tornava tudo ainda mais opressivo.
Os olhos vazios como duas abismos a encaravam, e ela sentiu que aquelas garras invisíveis estavam se fechando sobre seu pescoço. O que havia acontecido em seu bairro? O que Sérgio realmente fizera para atrair sua confiança? Você não tem ideia do que vai enfrentar. O pavor não está apenas no futuro, ele já começou, disse a mulher, inclinando a cabeça como se estivesse se divertindo com o desespero de Maria. Os rituais já foram iniciados. O sacrifício está próximo. Maria se afastou, colidindo com a estante. Os diários, as provas do envolvimento de Sérgio, tudo rodava em sua mente como uma tempestade caótica. O que ela deveria fazer? A voz da mulher soava como um alerta, mas também como uma provocação. Aquela não era uma simples conversa, mas um braço de ferro entre a verdade e a negação. Por que você está me dizendo isso? Maria perguntou, sua voz quase um sussurro. Você faz parte disso? Um sorriso lento se formou nos lábios da mulher. Não sou eu quem faz parte, minha querida. Somos todas peças de um quebra-cabeça bem maior. Você sempre esteve aqui, apenas não percebeu. Maria se sentiu paralisada. O que aquelas palavras significavam? Ela pensou em Sérgio, nas conversas que tinham, nas promessas de eternidade. Então a cena da noite fatídica trouxe uma onda de terror. O que ele havia oferecido em troca de proteção? Quais segredos mais ele guardava? De repente, um barulho lá fora a trouxe de volta à realidade. O ambiente da sala parecia vibrar com a risada cruel da multidão. Eram ecos de alegria misturada com lamentos, um concerto macabro que ressoava através das paredes. Maria imaginou o que poderia estar ocorrendo, o que de horrendo poderia estar sendo celebrado. Eles vêm por você, Maria, disse a mulher, agora com um tom grave, como se sua voz reverberasse nas paredes. Essa comunidade unida não vai falhar em sua promessa. Para eles, você é o alvo perfeito. No fundo, algo em Maria começou a se ativar. A luta por sua vida não podia ser em vão. Com um ato de coragem irrompendo de seu desespero, ela pegou um dos diários e o segurou firme. Sei que preciso de respostas, mas quem sou eu para deter essa luta? O que posso fazer? Você pode fazer o que muitos não ousaram, confrontar o que teme. Se você romper o silêncio, as correntes se quebrarão. Mas lembre-se, esse conhecimento não virá sem um preço. A mulher advertiu com os olhos se apertando em um brilho gelado. Maria sentiu um tremor. A verdade sobre Sérgio, sobre seu passado, estava se revelando como uma cobra em um buraco escuro, pronta para atacar. Terei que enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa seja, pensou enquanto seus pés lentamente se moviam em direção à porta. Ao abrir a porta, o que viu a deixou paralisada. A cena do lado de fora, onde antes havia apenas caos, agora a ensurdecia. Uma fogueira erguia-se no centro do que parecia ser uma praça antiga, rostos familiares rodeando-a, mãos erguidas para o céu. As chamas dançavam como se celebrassem a própria dor e desespero. O olhar da mulher sobre Maria agora era de aprovação. A alma que alimenta a chama também é queima-viva. Você se decidirá agora. Vai em frente ou se mantém à sombra? O que aconteceria quando Maria inteirasse todo o horror que a cercava? Era uma escolha que ela nunca quis fazer, mas em seu coração a determinação crescia. Dessa vez, ela não seria apenas uma espectadora. Ela queria, precisava, recuperar o que era seu. Mas enquanto se preparava para dar o próximo passo, uma figura emergiu das chamas, a silhueta familiar e trágica de seu marido. Sérgio, com os olhos ardentes de um desejo incontrolável. Maria! Ele gritou, o tom entre súplica e delírio. Você não pode ir embora. A hora chegou. O desespero tomou conta. Maria absorveu a cena pensando. Seria essa a última vez que veria seu marido? O que esses olhos estavam realmente pedindo? E na mente dela, uma nova pergunta queimava. A que preço ela o salvaria?
O sacrifício dela estava prestes a se tornar a verdadeira moeda de troca. O que estaria disposta a abrir mão para resgatar sua vida e a de sua família? Maria ficou paralisada, os gritos de Sérgio ecoando em sua mente como um alerta. As chamas crepitavam, refletindo a intensidade do conflito dentro dela. O que ele queria dizer? Ela se lembrou de todos os momentos que uma vez considerou especiais, agora manchados por uma sombra de ingratidão e engano. Vem comigo, Maria, é a única maneira de eles te deixarem em paz. A súplica de Sérgio soava desesperada, quase desesperadora. Mas havia algo na maneira como ele falava que a deixava inquieta. As vozes da multidão ao redor pareciam amplificar o caos. Uma sinfonia de risos e lamentações que misturavam a alegria de quem celebrava com o desespero de quem perecia. O cordão de mãos levantadas balançava no ritmo das chamas, como se estivessem invocando uma força maior, algo obscuro e repugnante. O coração de Maria disparou e uma onda de pânico a atingiu. As palavras da mulher que estivera ao seu lado, a estranha com olhos profundos, vinha à tona em sua mente. Você é o alvo perfeito. Ela olhou para Sérgio, seu amor, e para a multidão ao redor. Rostos que antes eram amigos, agora transfigurados em devotos. O que você fez, Sérgio? O que eles sabem sobre nós? Sua voz era um entrelaçar de dor e desconfiança. Confie em mim. Ele estendeu a mão, mas algo em seu olhar, uma sombra que passava rapidamente, fez Maria hesitar. O que vinha à tona não era só a devoção, mas uma cintilação de algo muito mais sombrio. Um movimento rápido de pessoas na multidão desviou sua atenção. Uma mulher idosa de pele enrugada e olhar fixo surgiu à frente, os olhos brilhando com uma fúria quase religiosa. Mais um, e o ciclo se completa, Sérgio, gritou, e isso ecoou como um chamado à ação. Maria, não seja obstinada. O sacrifício deve ser feito. Marcos, um dos vizinhos que costumava trocar cumprimentos na esquina, aproximou-se atrás da mulher. Ele falava palavras de uma língua esquisita, um entoar repetitivo que parecia tanto familiar quanto grotesco. Você não pode escapar do que está escrito. Você é parte do nosso destino. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. As vozes da comunidade se tornaram um coro ensurdecedor, e o medo começou a se transformar em uma força poderosa dentro dela. Não, não, não! Ela se virou para Sérgio, os olhos arregalados. O que você fez? O que está acontecendo aqui? Sérgio hesitou, a expressão dele misturando medo e relutância. Eu fiz o que precisava ser feito para nos proteger. Mas as coisas saíram do controle, Maria, porque você não acredita em mim. E por que deveria? Você me traiu. O desespero em sua voz cortou como uma faca. As chamas da fogueira pareciam pulsar, como se estivessem alimentando alguma entidade ao mesmo tempo em que se alimentavam do terror que a cercava. É isso que você quer, não é? Que eu o perca? Que eles façam de mim um sacrifício? O ar se encheu de fumaça e calor, e Maria começou a se afastar, mas não conseguiu desviar o olhar do marido. Não é você, Maria. É a nossa má sorte, a maldição que tomou conta do lugar. Ele estava desesperado, a voz falhando. Se você não vier comigo, será um sacrifício. As palavras dele ecoavam em sua mente e o terror a paralisava. Mas uma centelha de coragem começou a brilhar. Era agora ou nunca. O que ela estava disposta a perder? Quais segredos poderia descobrir ao desafiar o que parecia inquebrantável? Com um passo firme, Maria gritou: Se é isso que me espera, então que venha. Vou quebrar esse ciclo. Nesse momento, a multidão fez um silêncio abrupto. Olhares se viraram para ela, e a energia daquela reunião parecia congelar no ar. Sérgio olhou para ela com medo e desespero, mas as chamas ardiam ainda mais alto e uma figura emergiu da fogueira, revelando-se como uma sombra grotesca,
pronta para selar um destino que ninguém imaginara. Maria sentiu o coração acelerar, como se estivesse prestes a estourar. A figura sombrio sorriu, e a risada que ecoou em sua mente fez gelar suas entranhas. Você está pronta, Maria? O verdadeiro terror está prestes a começar. O que aconteceria em seguida? Ela conseguirá romper o ciclo ou se tornará mais uma peça do quebra-cabeça macabro daquela comunidade? Suas escolhas a levariam a um destino terrível ou a uma inesperada fuga. O tempo para decidir estava acabando. O calor da fogueira tornou-se insuportável, como se as chamas quisessem devorar o próprio ar que ela respirava. A figura que emergia da fogueira era imensa, um contorno de sombras que exalava uma presença sufocante e opressiva. Maria tentou recuar, mas os pés pareciam grudados ao chão, como se o próprio solo a estivesse prendendo. Você nunca esteve livre, Maria. A voz obstruída ressoou, ecoando como um trovão em sua cabeça. Veio mesmo acreditar que um simples grito poderia mudar o seu destino? Ela sentiu um frio percorrer sua espinha. A figura agora era nítida, seus traços distorcidos por um brilho avermelhado, a pele parecendo queimada e viva. Os olhos eram buracos negros, fundos de angústia. Maria percebeu que a multidão não apenas assistia, mas entregava-se àquele espetáculo como se fossem marionetes hipnotizadas, dançando em comunhão com o horror diante delas. Você faz parte da história, da nossa história, e a história não perdoa. A entidade continuou, aproximando-se. O cheiro de queimado invadiu suas narinas e seu estômago se revirou. O que seria mais insuportável? Ser consumida por essa força desconhecida ou perder a pessoa que amava? Sérgio gritava agora, impotente. Maria, não. Você não sabe o que está fazendo. Volte. As palavras dele eram como uma corda se esticando, tentando puxá-la de volta, mas a atração do desconhecido era forte. Diante de sua aflição, Maria decidiu não mais hesitar. Em vez de ceder ao medo, ela respirou fundo e avançou um passo, desafiando a essência da criatura que a encarava. Se você me quer, então venha de verdade. Estou pronta para saber a verdade. Sua voz era uma afirmação, uma quebra nas correntes invisíveis que a amarravam. A figura pareceu hesitar. A dança das chamas ao redor começou a oscilar, como se as próprias chamas sentissem o peso da bravura de Maria. Um riso gelado permeou o espaço, esse eco distante que causou arrepios no corpo de todos os presentes. Coragem ou desespero? Difícil de dizer. Você é mesmo a única que pode decidir. Ela murmurou antes de desferir um olhar penetrante. Mas só se você estiver disposta a pagar o preço. Que preço? Maria perguntou, a curiosidade assumindo um lugar no centro de seu medo. O que mais poderia perder? A vida já estava ameaçada. O espaço entre elas chisporroteou, a energia pulsava, e a figura apontou para a fogueira. Um sacrifício por outro. O amor tem seu custo, Maria. Quando Sérgio me entregou seu coração, ele criou um laço impossível de romper. Maria piscou, a realidade começando a se fragmentar ao seu redor. Não, ele não faria isso. Ele é um homem bom. Bondade, Maria, é uma questão de perspectiva. A sombra continuou com um tom sarcástico. As vozes da multidão se tornaram gritos abafados, um coro de testemunhas presas a um destino que não podiam escapar. E então Maria compreendeu. O sacrifício não era apenas dela, mas de todos eles, de cada vida trancafiada naquela cidade. O pacto fervilhava como larvas sob a pele. Ela se virou para Sérgio, desejando um consolo que parecia cada vez mais distante. No que você se tornou, Sérgio? A fragilidade em sua voz era um eco da traição. A sombra se aproximou mais, o rosto agora nítido o suficiente para que Maria visse a grotesca comemoração de uma vitória eterna. O que você escolherá? Dar a vida por outros ou liberar sua alma e condenar aqueles que amam você? A multidão começou a gritar.
vozes se elevando em uma cacofonia de medos, desejos e desespero. O ciclo do terror se intensificou, e a única certeza era que os destinos de Maria e Sérgio estavam entrelaçados em uma teia sombria. Você não pode escapar, Maria. Você precisa decidir. E assim, diante da escolha mais arrepiante que alguém poderia fazer, Maria sentiu a pressão do terror sobre seus ombros. O tempo estava se esgotando, e então, naquele instante crucial, ela se lembrou da palavra que a poderia libertar e aprisionar ao mesmo tempo. O que acontecerá se eu disser que não? Se eu recusar? A sombra sorriu, um sorriso que poderia congelar o próprio sol. Então o verdadeiro sacrifício ocorrerá, e você entenderá que a má sorte não é só sua. O coração de Maria pulsava com força, a respiração se tornava pesada. Ela estava prestes a caminhar em direção ao desconhecido, mas uma parte dela questionava se uma resposta válida realmente existia. O terror, agora palpável como a fumaça que a cercava, levava-a a contar os segundos. Ela estava prestes a fazer sua escolha. O tempo parou. O grito da multidão ecoava em sua mente. Cada voz era um lembrete do que estava em jogo. Maria olhou para Sérgio, seus olhos cheios de dor e amor, e a comparação entre seus sentimentos e os sinistros planos da sombra a deixaram angustiada. O calor da fogueira quase a queimava, a respiração tornava-se irregular, enquanto a sombra a observava, ávida por sua decisão. Um sacrifício por outro, repetiu Maria, absorvendo o peso da escolha. Olhou ao redor e viu os rostos desfigurados pela aflição. Era uma tortura ver cada um deles preso a uma cena que parecia uma maldição. Se ela dissesse não, os sofrimentos começariam e a cidade estaria condenada. Era isso que a sombra queria, um realce do próprio terror. Diga logo. A sombra rosnou, a impaciência ocupando o ar. O tempo não é seu amigo. Uma onda de desespero a alcançou. Como poderia escolher entre sua vida e a de todos? O que seria de Sérgio se ela desistisse? Era uma luta entre amor e egoísmo, entre salvar a si mesma ou a todos ao seu redor. Sentiu lágrimas em seus olhos, uma mistura de raiva e tristeza. Eu não posso, ela finalmente declarou, a partir de sua fragilidade. O silêncio se instalou. A figura a observou, o sorriso dissipando-se para um semblante de desdém. Então, a escolha é feita. Prepare-se para as consequências. No instante em que ela pronunciou aquelas palavras, um vento gélido soprou, quase como se o próprio céu estivesse se fechando. Uma onda de energia irrompeu da fogueira, um grito de desespero coletivo surgiu da multidão. A sombra riu, uma sonoridade insana, cada gargalhada uma batida sinistra no coração de Maria. Contudo, você ainda pode mudar seu destino. A sombra sussurrou, como se ler as dúvidas em sua mente. Um acordo indesejado pode ser benéfico. Você conhece o verdadeiro custo do amor. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. As vozes na multidão agora se tornavam murmúrios, uma confusão de explicações e acusações. Não era apenas o seu destino, mas o deles também. Ela olhou mais uma vez para Sérgio, que a observava com impotência e desespero. Seus olhos transmitiam um apelo silencioso. Faça algo. Eu posso salvar todos nós. A sombra incluiu com a voz sedutora. Se você aceitar as minhas condições. Uma alma livre por 1 milhão de correntes. A cidade conhecerá a liberdade. O que mais ela poderia perder? Maria estava prestes a perguntar, quando um rugido imenso irrompeu atrás dela. A fogueira cresceu, as chamas rondando como serpentes vorazes, dispostas a consumir tudo que estivesse ao redor. O calor a envolvia, e ela começou a sentir a dor não só do corpo, mas da alma. Se não fizer nada, o verdadeiro sacrifício se revelará no amanhã. A sombra advertiu.
prepare-se para ver aqueles que você ama sofrer. O pânico tomou conta. Maria não podia deixar que Sérgio e os outros pagassem por suas fraquezas. Mas aceitar essa proposta a levaria a um caminho sombrio. Ela fechou os olhos, respirando fundo. O peso de sua decisão se transformou na corrente que a puxava para o abismo. Suas palavras se perdiam em meio aos gritos, mas a decisão se formava em seu coração, como uma sombra se aproximando serenamente. Eu escolho. Mas antes que pudesse concluir, um brilho intenso iluminou a fogueira. Raul, um dos aldeões, deu um passo à frente com um olhar decidido. Maria, não. Você tem que pensar mais nisso. Os olhos da sombra viraram-se para Raul, uma expressão de ira se formando em seu semblante. Você quer se intrometer, Raul? Os verdadeiros custos são secretos e você não sabe onde está pisando. Sim, mas Maria não está sozinha. Nós também somos parte disso. Ele gritou, enquanto suas palavras reverberavam pela multidão. Maria olhou para ele, confusa. Havia alguma força no que ele dizia. O que ela precisava era de união, não de individualidade. O tempo se esgotava enquanto a sombra sorriu, uma expressão que ensaiava o verdadeiro horror. Decisões apressadas podem ser suas piores inimigas, Maria. A fogueira começou a se contorcer e a opressão se intensificou. A escolha dela se tornaria uma arma ou uma proteção. O dilema ardia intensamente, mais quente do que as chamas diante dela. Estava prestes a gritar, mas a escuridão já se aproximava, como se expectativas e destinos estivessem entrelaçados em um único fio. E a sombra continuava a sussurrar. O que você decidirá hoje moldará o futuro de muitos, ou será a queda de todos. O pânico na multidão se intensificou e os olhares se cruzavam, cheios de incertezas e desespero. A sombra, agora impaciente, fez um gesto com a mão e as chamas da fogueira dançaram, cada movimento parecendo um eco de um grito ancestral, uma chamada para as trevas. Maria sentiu um peso no peito, o coração pulsando num ritmo frenético. O que Raul havia dito reverberava como um mantra em sua mente. Nós também somos parte disso. A ideia de ação coletiva acendeu uma chama de esperança em seu interior. Se eles ficassem unidos, poderiam enfrentar a sombra. Não, não, não. A sombra rugiu, sua forma distorcendo-se em uma nuvem de fúria. Vocês não compreendem. O que se segue será ainda mais aterrador. Maria respirou fundo e mirou a multidão. Estamos juntos, não vou tomar uma decisão sem ouvir todos. Sua voz ecoou ganhando força. As expressões nas faces se transformaram. Alguns pareciam aliviados, outros aterrorizados. Raul voltou-se para eles. A sombra se alimenta do medo. Se nos unirmos, podemos quebrar essa prisão. As palavras dele pareceram alcançar um eco profundo nas almas presentes. Então, a sombra, com um rosnado ardente, avançou. Esse é o seu último aviso. As chamas se ergueram cada vez mais, iluminando a figura mágica e macabra à sua frente. Se não tomarem uma decisão agora, as consequências serão irreversíveis. O chão continuava a tremer. Maria percebeu que o calor estava agora misturado com um frio cortante que subia pela espinha. Ela sentia a frieza da dúvida, da incerteza e da escuridão pairando acima deles. Mas havia uma voz dentro dela, uma voz que implorava para acreditar. Vamos todos juntos, formem um círculo. Maria gritou, apontando para o espaço ao redor da fogueira, e vários começaram a se mover. Logo a multidão se uniu, formando um círculo apertado e determinado. Com as mãos dadas, o grupo parecia mais forte, uma bolha contra o pavor que se aproximava. Não posso deixar que a frágil esperança engane vocês. A sombra sussurrou, agora mais próxima, seu olhar penetrante sugerindo uma ameaça. Um arrepio percorreu a multidão, mas Maria não cedeu. Ela olhou nos olhos de Sérgio
e viu uma centelha de fé acender nela. Se somos parte disso, vamos nos proteger, vamos juntos. À medida que as mãos de todos se entrelaçavam, uma onda de calor os envolvia. Algo mágico estava se formando, um pulsar no centro daquele círculo, uma força coletiva. A sombra hesitou, um semblante de desconfiança cruzando sua face grotesca. É tarde demais para se unir, sua tola. A voz dela, agora mais serpentina, tentava avassalá-los. Vocês não conhecem seu verdadeiro inimigo. Nós somos todos um, e juntos somos mais fortes, Raul declarou, e as vozes começaram a se sumarizar, cada murmúrio se tornando um grito de união. Juntos, juntos. Então, as chamas da fogueira começaram a mudar de cor. Uma luz dourada irradiava de seu interior, uma resposta ao clamor da multidão. As sombras recuaram um pouco, enquanto a energia coletiva crescia. Era como se a fé e o amor dos aldeões tivessem gerado uma barreira. Mas a sombra não estava disposta a se render. Com um gesto violento, ela lançou uma onda de escuridão para o círculo e o impacto sentiu-se como um golpe. Vários na multidão vacilaram. A união pareceria quebrar. É agora que tudo se decide. Maria gritou, percebendo que a luta estava longe de terminar. A sombra riu, um som estrondoso que ecoou no ar. Vocês ainda não escolheram o que querem, e a escolha virá com consequências que vocês não poderão imaginar. E foi nesse instante que Maria percebeu. Uma decisão estava ainda por ser tomada. O tempo voltava a se acelerar, e as chamas pareciam responder à urgência de suas emoções. Era hora de agir, mas o que fazer agora? Enquanto o terror se tornava palpável, a sombra levantou suas garras de escuridão, pronta para lançar seu último ataque. E em um último impulso, Maria sussurrou: o que realmente precisamos sacrificar para vencer isso? O que mais estavam dispostos a perder para salvar uns aos outros? A escuridão prestes a se abater sobre eles parecia prometer algo melhor. Ou algo muito, muito pior. O círculo de mãos dadas pulsava com uma energia que flutuava entre a esperança e o medo. O calor das chamas douradas agora contrastava com a frieza da sombra que se aproximava. Maria sentiu cada batida do seu coração vibrar em sincronia com o murmurinho crescente ao seu redor. O ar estava pesado, denso, como se o próprio universo aguardasse a escolha que fariam. A sombra, agora se erguendo como um gigante feito de escuro, espalhou suas garras, envoltas em uma nuvem de desespero. Estão se enganando. A voz dela sussurrou como o vento uivante, ameaçadora e atraente. Cada um de vocês esconde um medo profundo, e eu vou me alimentar disso. Um calafrio percorreu a coluna de Maria. Ela se lembrava de seus próprios medos, aqueles sussurros na calada da noite, os ecos do passado que nunca deixaram seu lado. Era verdade. O medo era uma sombra que todos carregavam. Mas como enfrentá-lo? Que escolha faremos? Perguntou Raul, e sua voz soou como um gongo. Vamos deixar que ela entre em nossas mentes? Ou vamos encarar isso juntos? As palavras de Raul ecoaram, ganhando mais peso conforme a ameaça se aproximava. Maria se viu presa em um dilema. O que fariam se um dos deles precisasse se sacrificar? As vidas das pessoas que amava dependiam disso. O calar da escuridão poderia ser apaziguado, mas a um custo. E ela não estava disposta a perder ninguém. Temos que confiar um no outro. A voz de Sérgio soou com determinação, seus olhos ardendo. Se alguém tiver que fazer um sacrifício, que seja por um propósito maior. As últimas palavras de Sérgio cortaram o ar. Sacrifício. Um conceito tão aterrador e, ao mesmo tempo, uma chave. Mas que tipo de sacrifício? Maria fechou os olhos, tentando conter as emoções. Lembra-se de seu pai, que havia se perdido em suas próprias lutas, sufocado pelo medo e pela solidão. Seria isso a sombra que seu pai carregava? E se essas correntes ainda a aprisionavam? A multidão à sua volta começou a murmurar.
vozes se entrelaçando em um coro de incertezas. E se existirem consequências que não podemos suportar? Um sussurro se espalhou entre eles. Se não agirmos, seremos devorados. Maria afirmou, força surgindo em suas palavras, cada vez mais convencida de que a única saída era enfrentar a escuridão. Sacrifique o que mais ama, Maria. A sombra gritou, e a multidão estremeceu, o terror crescendo nas expressões de cada rosto. Só então vocês conhecerão a verdadeira libertação. A angústia a envolveu como um manto, gotas de suor escorriam pela sua testa. O que mais amava? O que realmente valeria a pena perder? As imagens de sua família, de seus amigos, de tudo o que conhecia, cruzaram sua mente. Mas o desejo de salvar os outros também queimava intensamente. De repente, uma nova ideia começou a formar-se em sua cabeça. O que se sacrificar realmente significava? Poderia ser uma escolha entre o que era físico e o que se agarrava à sua alma. Maria olhou ao redor, percebendo que o círculo tinha se apertado. A decisão estava próxima, mas o que precisavam sacrificar para reverter o destino? As chamas tremeluziam, refletindo a confusão no coração da multidão. E em um instante de clareza, Maria soltou a mão de Sérgio e deu um passo à frente. Estou disposta a enfrentar a sombra. O que você quer de mim? Ah, finalmente uma alma corajosa. A sombra respondeu com um tom sarcástico, um sorriso maligno esticando-se em seu rosto. Você vai descobrir o que realmente significa perder tudo. Ela sentiu um frio percorrer sua espinha ao perceber que, naquela hora, a escolha estava além de qualquer sacrifício pessoal. Era uma escolha de afeto coletivo, e uma descoberta aterrorizante a aguardava logo a seguir. O verdadeiro teste estava prestes a começar, e no fundo de sua mente uma pergunta ressoava. Será que a unidade poderia realmente vencer a escuridão? Mas antes que pudesse pensar mais, um clarão ofuscante irrompeu da fogueira. Todos na multidão ficaram paralisados, os rostos presos em uma mistura de esperança e terror. O que eles iriam descobrir naquele instante poderia mudar tudo. Maria estava prestes a descobrir o que a sombra realmente queria e o que ela mesma precisava sacrificar. Maria sentia a adrenalina pulsar em suas veias, um misto de medo e determinação. Com a multidão ao seu redor, ela encarou a sombra, que brilhava com uma energia malévola. O que você deseja de mim? Perguntou com firmeza, a voz vibrando com uma força nova. A sombra sorriu, uma expressão que misturava prazer com uma ameaça latente. Você sabe o que precisa ser sacrificado. Apenas uma alma pode libertar Z pessoas desse tormento. Maria se sentiu paralisada pela súbita revelação. O que estava em jogo realmente não era apenas sua vida, mas o destino da comunidade inteira. Olhou ao redor, para os rostos familiares que agora pareciam sombras distorcidas pelo medo. Pensou em seus filhos, em Sérgio, e na dor que a cidade havia suportado por tanto tempo. A pergunta ecoava em sua mente, em quem ou em que ela se tornaria se sucumbisse à escuridão. A união é nossa força. Não podemos deixar que esse ciclo continue. Raul gritou, seus olhos cheios de fervor. Ele também estava mudado, a determinação emergindo de um lugar profundo, um apelo à resistência contra o terror. Muitos já se foram. Não podemos nos permitir ser mais um sacrifício. Maria replicou, movendo-se mais perto de Raul, sentindo o calor da fogueira em seu rosto, o terror transformando-se em uma promessa de luta. A sombra, agora em um frenesim de raiva, erguia suas garras preparando-se para atacar. Vocês escolheram o caminho da morte. Articulação não é força, um sacrifício deve ser feito. Maria lançou um olhar de desespero a Sérgio que, tremendo, olhava para ela. Maria, não faça isso. Suas palavras eram um sussurro entre eles, mas a urgência da situação se intensificava.
O amor e a necessidade de proteger sua família agora pesavam sobre suas decisões. A multidão parecia estar despertando para uma nova realidade. Com um movimento de coragem, Maria gritou: "Não, nós não iremos permitir que o medo nos consuma. A morte não é nossa única saída." Quando isso ecoou, um brilho dourado começou a se formar na fogueira, um halo de resistência e esperança. As chamas, agora transformadas, dançavam em uma clamorosa demonstração de unidade. Sussurros de coragem começaram a surgir entre os vizinhos. As vozes se entrelaçavam, formando um cântico cada vez mais forte, como se a própria alma da comunidade estivesse viva e ardendo. A união do amor é o que nos tornará invencíveis. Não sou apenas eu, sou cada um de vocês. Maria exclamou, seu coração palpitando forte, e a energia da multidão pulsava como uma batida. As mãos se apertaram com a determinação nova de lutar. Em um instante, eles formaram um círculo, a força coletiva que poderia resistir à sombra. A presença da sombra começou a oscilar, a expressão em seu rosto uma mistura de surpresa e raiva. Você pensa que pode me derrotar com palavras? Sacrifício é o verdadeiro caminho para a salvação. E Maria soube que era hora de agir. Se o que você deseja é um sacrifício, então que seja, nós sacrificaremos nosso medo, a dor, a solidão, a desconfiança. Essa será a nossa oferta. As pessoas ao redor começaram a se unir em uma sinfonia de partilha. Em nome dessa cidade, de nossos sonhos e legados, decidimos deixar para trás o que nos separa. Libertaremos nossos corações. Conforme as vozes se elevavam, um sopro de luz irrompeu da fogueira, iluminando o espaço ao redor, como se o próprio dia estivesse nascendo. A sombra rugiu em fúria, evidenciando sua impotência diante daquele amor indomável. Vocês não podem. Isso não é o que sou capaz de suportar. A sombra começou a desmoronar sob a força do clamor, tremendo e perdendo forma. Maria, sentindo a energia tingir a atmosfera com esperança, sussurrou para a multidão: "Juntos, somos mais fortes, vamos ultrapassar isso." E assim surgiu um tremor profundamente ressonante na comunidade. A luz dourada cresceu e cada rosto estava iluminado, refletindo a força e a coragem que haviam compartilhado. O calor que emanava da fogueira começou a devorar a escuridão. As extremidades da sombra se contorcendo, implorando por um retorno ao horror. Finalmente a sombra, agora em estado de desintegração, gritou com um horror inapelável antes de desaparecer numa nuvem de fumaça. O ar ao redor tornou-se limpo e fresco. "Estamos livres!" Raul exclamou, enquanto aplausos e risos efervescentes começaram a se espalhar como um bálsamo após tantos anos de angústia. Maria caiu em lágrimas, ainda instáveis, mas agora de alívio. Os rostos que uma vez jaziam em dúvida e desespero agora eram banhados pela luz da liberdade. Cada um deles sentia a grandeza do que haviam conquistado juntos. O calar do medo não apenas isolou suas vidas, mas os conectou em um vínculo inquebrantável. A sombra, ao final, não havia conseguido derrotá-los. E enquanto a luz da manhã começava a penetrar pelas nuvens, Maria soube que fora a coragem coletiva que ajudou a transformar um futuro de fatalidades em um amanhecer de possibilidades. E assim, a comunidade de Recife renasceu, reforjada na força do amor e da unidade. Eles tinham, juntos, derrotado a escuridão. Mas essa não seria a última vez que precisariam se lembrar da importância da união e do poder de enfrentar os próprios temores. Os desafios viriam novamente, mas agora eles estavam prontos. E você, amigo, está pronto para enfrentar a sombra que te espera? Não deixe isso para amanhã. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer.
Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. Energia também é compartilhada. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos juntos espalhar essa luta contra o terror e a opressão. E lembre-se, só os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.